Vamos lá então, bem-vindos a mais uma aula de astronomia e hoje a gente vai estudar os movimentos orbitais, enfatizando a importância das coordenadas polares. Bora lá, vamos começar a aula. Para falar de coordenadas polares, eu acho que vale a pena a gente traçar paralelos com coordenadas cartesianas, que são aquelas coordenadas que vocês estão mais acostumados do colégio. Professor, para que serve um sistema de coordenadas? Serve para você localizar de forma precisa um ponto no espaço. Então, aqui nas coordenadas cartesianas, eu traço dois eixos, x e y, e meço distâncias em relação a essas referências. Então, nas coordenadas cartesianas, um ponto ele é determinado a partir de duas distâncias. Nas coordenadas polares, nós também vamos determinar um ponto no espaço, a posição de um ponto no espaço, usando dois eixos de referência. Só que agora nós vamos medir uma distância, a origem desses eixos coordenados, aqui a distância que eu estou indicando rzinho, e um ângulo. Então a principal diferença entre as coordenadas polares e as coordenadas cartesianas é que nas coordenadas cartesianas um ponto é determinado a partir de duas distâncias, das coordenadas de duas distâncias, e nas coordenadas polares vai ser determinado a partir de uma distância e de um ângulo. Lembrando que para a astronomia, a medição de ângulos ela é muito mais fácil, ela é muito mais tranquila do que a medição de distâncias. E isso vai ser uma grande vantagem no estudo dos movimentos orbitais. Saber determinar distâncias a partir da medição de ângulos. Vamos ver como isso se aplica nos movimentos das secções cônicas, nos movimentos orbitais? Bora lá! Eu tenho aqui um corpo de massa M girando numa órbita elíptica no sentido horário. Aqui eu tenho a velocidade v e eu tenho um emão bem maior que o eminho, localizado em um dos focos. Aqui a distância que varia ao longo do tempo e também eu tenho descrito o semi-eixo maior dessa órbita elíptica. Note que determinar a posição do eminho ao longo do tempo usando coordenadas cartesianas não seria muito interessante. Ia ficar muito bagunçado. Então por isso a gente vai preferir coordenadas polares. É possível escrever o valor da distância r em função de um ângulo. E eu vou colocar aqui a equação. Não se assusta por enquanto com essa equação, que já já a gente vai deduzir juntos. Mas primeiro eu quero que você veja com cuidado essa equação. Ó, ela vai ser a medição de uma distância a partir de um ângulo θ. Já já eu quero falar um pouco mais sobre esse θ. Os outros parâmetros são constantes da órbita, como o semi-eixo maior, que você consegue deduzir, por exemplo, usando a terceira lei de Kepler, que é o Azinho, e também eu tenho a excentricidade, o grau de achatamento super importante na órbita elíptica. Agora vamos para o θ. Não pisque agora, quero que você muito atento nesse momento da aula. Esse θ, ele é chamado de anomalia verdadeira. É um ângulo, e ângulo você precisa de referências para medir. A referência para a medição da anomalia verdadeira, ela é a partir do periastro. Então eu posso falar que quando o Mzinho está no periastro, esse ponto aqui que eu estou colocando zero, a anomalia verdadeira é zero. E a anomalia vai crescendo à medida que ele vai girando na órbita. O θ, ele vai crescendo no mesmo sentido do movimento do Mzinho. Aqui no caso, crescendo no sentido horário. Tá? E ele vai oscilar entre 0 e 360 graus. Agora vamos ver como é que eu determino, como é que eu deduzo essa equação. Eu acho que vale a pena nós deduzirmos juntos a equação das coordenadas polares para órbitas elípticas. Isso serve inclusive como incentivo, serve como um exercício para você melhorar ainda mais as resoluções no momento que você vai fazer as provas. Vamos treinar um pouquinho de matemática, vamos ver como anda a sua geometria? Bora lá! Para isso, obviamente, eu vou precisar aqui fazer algumas construções. Bom, lembra que o emão ele está no foco da órbita elíptica. O outro foco que eu estou indicando como F é um foco vazio, e eu vou marcar com esse pontilhado a distância do eminho ao foco, ok? Entre emão e eminho eu tenho o que a gente chama de distância focal, ou o dobro da semidistância focal. A semidistância focal a gente indica com a letra C, e por definição ela é a distância
entre o encontro do eixo maior e eixo menor da elipse e o foco, né? Aqui a gente tem o C, aqui tem outro C, então aqui eu tenho 2C. Também é bom você lembrar da definição da elipse. A elipse, ela é o conjunto de pontos no espaço em que a soma das distâncias é uma constante. E essa constante, ela é igual ao eixo maior da elipse, que aqui eu estou indicando como 2A. É o dobro do semi-eixo maior. Então, se eu pegar a distância entre Eminho e Emão, Eminho e F, essa soma das distâncias vai ter que dar 2A. Se essa distância aqui entre Emão e Eminho é R, eu posso falar que essa distância será 2A menos o R. Também eu vou marcar um ângulo, que é o ângulo suplementar do θ. Então eu tenho a anomalia verdadeira e esse ângulo vermelhinho, que vai ser 180 menos θ. Em cima desse triângulo, 2C, Rzinho, 2A menos R, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Note que eu tenho 3 lados e um ângulo, então eu posso aplicar a lei dos cossenos. Como é que vai ficar? Fica 2A menos R ao quadrado igual a R quadrado mais 2C ao quadrado menos 2R vezes 2C vezes cosseno de 180 menos θ. Próximo passo vai ser desenvolver esse produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Fica 4A quadrado menos 4AR mais R quadrado igual a R quadrado mais 2C ao quadrado fica 4C quadrado menos 4RC. E o cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno θ, que está aqui entre parênteses. Dá para simplificar algumas coisas? Sim, dá para cortar esse R quadrado. Agora, dê uma olhada que todos os coeficientes, né, dos fatores que eu tenho aí nas minhas somas, das minhas subtrações, tem um número 4. Né, então eu vou poder simplificar também. Vamos dar uma limpada porque está muito bagunçado. Então está ficando A quadrado menos AR igual a C quadrado mais R vezes C vezes cosseno θ. Aqui eu tenho um menos com menos, daí eu tenho a troca de sinal. Vamos fazer mais uma troquinha? A semidistância focal, esse Czinho, eu posso escrever em função da excentricidade. O que é excentricidade? C sobre A. Semidistância focal dividido pelo semi-eixo maior. Então eu posso isolar esse A, eu posso isolar, perdão, o C, então eu posso passar o A para o outro lado, e aí eu posso trocar o C por E vezes A, e é o que eu vou fazer na próxima linha. Fica A quadrado menos AR igual, no lugar do C quadrado eu vou trocar E vezes A, já estou colocando aí o quadrado, mais R, e no C, E vezes A de novo, vezes cosseno. Agora dá para simplificar o A, né? Então dá para cortar esse expoente, e dá para cortar alguns A's, um outro expoente. Continuando. Todos os parâmetros que tem o Rzinho, né, a distância entre Emão e Eminho, eu vou colocar do lado esquerdo da equação, o que não tem eu vou jogar do lado direito. Fica R'inho mais R'inho vezes E vezes cosseno igual a A menos E quadrado vezes A. Dá para colocar o R'inho em evidência do lado esquerdo, o A em evidência do lado direito, isolar o R, e aí a gente deduz a equação da distância entre Eminho e Emão em função do θ. O A, abre parênteses, 1 menos E quadrado, dividido por 1 mais E vezes cosseno quadrado. Excelente exercício para você treinar um pouquinho a sua álgebra. Vamos ver aí algumas particularidades? Vamos pensar que o Eminho está no periastro, que é quando a gente começa a medir a anomalia verdadeira. Então, quando o Eminho chega nesse ponto, a anomalia verdadeira ela fica igual a zero. Cosseno de zero é 1. Então aqui eu tenho que o R'inho é A, abre parênteses, 1 menos E quadrado, embaixo eu tenho 1 mais E. Lembra que 1 menos E quadrado você pode abrir como 1 menos E vezes 1 mais E. É produto notável. E aí você vai poder cortar 1 mais E, e aí eu tenho que a distância R ao Emão, tá no periastro, que eu vou chamar aqui de RP, fica A, abre parênteses,
1 menos e. Já quando o corpo está no ponto mais distante da sua órbita, quando ele está no apoastro, que eu vou chamar de RA, a anomalia verdadeira vai ter 180 graus, né, quando ela chega nesse ponto. Então você vai ter girado em relação ao periastro, no sentido do movimento, 180 graus. E aí o cosseno fica menos 1. Então aqui eu vou ter 1 menos e. Simplificando com a parte de cima, eu tenho que a distância ao apoastro fica A, abre parênteses, 1 mais e. Note, o que eu vou fazer agora é uma diferença entre a maior distância eminho e mão e a menor distância entre eminho e mão. Eu vou fazer a diferença entre o RA e o RP. O que fica? Tá trocando essas distâncias em função do semi-eixo maior e da excentricidade, fica A, abre parênteses, 1 mais e, menos A, 1 menos e. Bora aplicar a distributiva, fica RA menos RP igual a mais a E, menos A mais a E. Dá para cortar A com menos A, fica RA menos RP igual a 2AE. Vamos isolar a excentricidade, fica RA menos RP dividido por 2A. O que era o 2A? É o eixo maior da elipse, que vai ser a soma de RP mais RA. E aqui é o que eu troquei. No lugar do 2A, eu coloquei RA mais RP. Então a gente pode calcular a excentricidade fazendo a divisão entre RA menos RP por RA mais RP. Essa ferramenta ela é muito utilizada em alguns exercícios de Olimpíada para você ganhar tempo. Quando você tem esses parâmetros, tá, é possível você descobrir a excentricidade da órbita, tá, usando também esse argumento. Vamos aí fazer um fechamento de pontos importantes para órbitas elípticas? Então, primeiro, a excentricidade de uma órbita elíptica continua valendo a relação C sobre A. Para uma órbita elíptica, a excentricidade fica entre 0 e 1. A energia de uma órbita elíptica é uma energia negativa, porque a energia cinética não é suficiente para abrir a órbita. Numa órbita elíptica, a energia é dada por menos g mão eminho sobre 2A. A velocidade na órbita, ela tem um nome bonitinho de equação vis-viva. V é igual a raiz de Gm, abre parênteses, 2 dividido por R menos 1 sobre A. E também agora esse novo argumento que é a equação polar. R igual a A, abre parênteses, 1 menos E quadrado dividido por 1 mais E vezes cosseno θ. Agora, e para órbitas circulares? O que eu quero que você pense? Que na órbita circular é uma elipse de excentricidade zero. O grau de achatamento é zero. Então aqui eu tenho um eminho, está girando. Quando você tem uma órbita circular, a órbita continua sendo fechada, a energia cinética não conseguiu vencer o módulo de energia potencial gravitacional, a energia ela é calculada, a energia mecânica é calculada como menos g mão eminho dividido por 2r, r é o raio orbital, a velocidade, sempre é bom lembrar, é um movimento circular uniforme. Se você quiser descobrir essa velocidade usando o bom e velho ΔS sobre ΔT, por exemplo, numa volta, como é que eu posso determinar o comprimento de uma circunferência? 2πr. Aí o tempo para dar uma volta é o período orbital. Se você quiser descobrir velocidade dividindo 2πr pelo período, pode. E aí uma outra opção é V igual a raiz de G mão, massa do corpo que está no centro da circunferência, dividido pelo raio orbital. Aqui também é uma equação que é bacana a gente lembrar. E a equação polar? Como é que fica a equação polar para um movimento circular? Vamos traçar um paralelo com a órbita elíptica, que sem dúvida nenhuma é a mais importante para vocês. Lembra da equação polar? Como fica? A, abre parênteses, 1 menos E quadrado dividido por 1 mais E cosseno θ. Mas na circunferência, o grau de achatamento é zero. Troca o E por zero e vê o que acontece. Ó, você fica com zero aqui embaixo, fica 1 mais E, vai ficar 1. E aqui eu tenho que o zero elevado ao quadrado, 1 menos zero, e fica só 1. Né? Em cima fica só o A. E aí eu tenho que o R é igual a A.
O que significa isso? Significa que a distância entre Emin e Emão não vai depender da anomalia verdadeira, ela não vai variar com esse ângulo, a distância é sempre a mesma. Por isso que aqui o R ficou igual a uma constante, tá? Que no caso é o raio da órbita. Esse A, numa circunferência, ele é o raio orbital. Faltam ainda duas órbitas, as parabólicas e as hiperbólicas. Vamos ver como fica numa órbita parabólica. Primeiro, excentricidade de uma órbita parabólica. Guarda que a excentricidade é igual a 1. É quando você abre a órbita, a primeira órbita aberta de vocês. Para que isso aconteça, a energia cinética ela empata com o módulo de energia potencial gravitacional. Consequentemente, a energia mecânica do sistema é igual a zero. Numa órbita parabólica, a energia mecânica é igual a zero. A velocidade ela é dada por raiz de 2gm sobre R. R é a distância entre Emão e Eminho. E veja que é uma equação muito parecida com o da órbita circular. A única diferença é que aqui na frente do G vai aparecer um termo 2. Então a velocidade numa órbita parabólica também pode ser dada como raiz de 2 vezes a velocidade numa órbita circular. É um outro jeito de guardar essa equação. E a equação polar, professor, como é que eu determino a posição a partir da anomalia verdadeira? Veja que a anomalia verdadeira aqui ela vai ser medida a partir da menor distância entre Emão e Eminho, tudo bem? Seguindo de novo o movimento orbital do astro. Aqui, ó, está girando nesse caso no sentido anti-horário. A equação polar fica 2RP dividido por 1 mais cosseno da anomalia. Esse RP ele é a distância ao periastro, é a menor distância entre Emão e Eminho. E para fechar, órbitas hiperbólicas. Na órbita hiperbólica, o semi-eixo maior vai ser um número negativo. Para a órbita elíptica, o semi-eixo maior é um número positivo. Para a órbita hiperbólica, a gente usa como semi-eixo maior, o Azinho, tá, um número negativo. A excentricidade de uma órbita hiperbólica, ela é um número positivo. A energia mecânica, ela é um valor positivo, o corpo está rápido o suficiente para vencer a atração gravitacional, para ele não ficar preso, tá numa órbita fechada em torno do Emão. Então a energia mecânica vai ser dada como mais G Emão Eminho sobre 2A. Veja de novo que é uma equação muito parecida com a da órbita elíptica. A única diferença aqui que vai aparecer o mais exatamente, tá, porque a energia cinética supera a energia potencial gravitacional. A equação da velocidade em função da distância, ela é a equação vis-viva, só que agora, entre os dois termos entre parênteses, a gente tem o sinal de mais. Pode ver que a estrutura é muito parecida com a da vis-viva. A única diferença aqui vai ser, ao invés de fazer a diferença entre os elementos dentro do parênteses, aqui vai ser o sinal de mais. E a equação polar, professor? Como é que eu meço essa distância a partir da anomalia verdadeira? Veja que a equação ela também vai ser muito parecida com a da órbita elíptica. A diferença só vai aparecer no numerador. Veja aqui com cuidado, aqui na órbita elíptica, no numerador, dentro do parênteses, eu tenho 1 menos e quadrado. Para a órbita hiperbólica, é só inverter. Fica e quadrado menos 1. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Excelentes estudos, eu espero que você arrebente nas provas, continue estudando, pega vários exercícios para resolver, tá? Esses estudos solitários, tá? Resolver exercícios é uma excelente maneira de você ir bem nas provas. A gente se vê, até a próxima, tchau!